André, é muito difícil saber, tratando-se de Venezuela, e a gente tem que lembrar que são décadas de um processo onde a Venezuela foi se isolando e as informações absolutamente manipuladas vindo do governo. Começa esse processo com Hugo Chávez, Nicolás Maduro se consolida, e essa consolidação de poder, ela se dá a partir de um grande acordo com forças armadas, com figuras importantes do país, que resolvem simplesmente saquear o país para benefício próprio. E hoje são figuras bilionárias, multibilionárias, enquanto a população fica na pobreza. Aqueles que tiveram força, que tiveram alguma possibilidade de iniciativa, foram embora, abandonaram a Venezuela. Os Estados Unidos têm muitos venezuelanos, já tive a oportunidade de conversar com alguns aqui, histórias impressionantes, que tiveram suas casas tomadas, seus negócios simplesmente fechados, ocupados pelo exército do dia para a noite, isso tudo de forma impune. Agora, vai ser muito interessante a gente acompanhar o que acontecerá numa eventual, eu acho que a probabilidade ainda é pequena, porque o sistema eleitoral é muito manipulado, mas se Nicolás Maduro é confirmado como perdedor dessa eleição, as suas reações podem ser bastante inesperadas. O pleito venezuelano prometendo fortíssimas emoções, lamentavelmente. A PP, claro, você foi mais do que mencionado aqui, a palavra é sua. Pelo visto é isso. Maduro disse que só vai aceitar o resultado das urnas com uma única condição, desde que ele vença. Vamos entender se vai ser isso mesmo, na sua opinião? Não, eu venho falando aqui há mais de 6 meses, né? Que está na hora do Maduro perder as eleições na Venezuela. E quando eu falo isso, eu não faço nenhuma futurologia. Eu faço com base em fatos e com base na ciência política e com base em estudos prévios, né? A gente sabe que o que sustenta o governo Maduro são 3 fatores. Primeiro, apoio popular, que não existe mais. Segundo, o petróleo, que consegue, de certa forma, patrocinar essa política de subsídio, essa política social, que por conta da queda do petróleo, né, no mundo todo, né, faz anos, isso já não sustenta mais o regime do Maduro. E o terceiro aspecto é o regime militar, o militarismo que apoiava de forma uníssona o Maduro. Hoje em dia, o militarismo está dividido. Considerando esses 3 fatores aí que eu coloco, né, ruíram os pilares da sustentação do governo Maduro. Então, agora, o Maduro vai perder as eleições da Venezuela. E eu fui o primeiro comentarista do Brasil a falar isso há 6 meses atrás. Quando o Beraldo agora, ele fala, eventualmente, a vitória da oposição, não é? Ele está falando agora algo que as pessoas estão começando a falar. Mas eu com base em estudo prévio, porque eu não presto desserviço, como fala o Beraldo, para a população, né? Quando eu dou uma opinião, ela é estudada, ela é respaldada, Beraldo. Ao contrário de você, que faz proselitismo político o tempo inteiro, faz narrativas políticas sem nenhuma base técnica alguma, eu tenho um estudo prévio que respalda as minhas opiniões. Beraldo, e também fica à vontade aqui para o contraponto. André, primeiro é interessante que o PP, ele acha só porque ele fez um curso de culinária em Harvard, ele pode opinar sobre tudo. Ele opina sobre economia, sobre política, e aí ele opina nesse modelo de bola de cristal. Quer dizer, você há 6 meses cravar que o Nicolás Maduro ia perder a eleição, nada mais é do que um chute contra a probabilidade maior de acerto. É só isso. Ele queria apostar sozinho na Mega Sena. Terá um vencedor. E aí, se Nicolás Maduro perder, qual é o mérito do PP? Ele não estudou nada, ele nunca foi a Caracas, ele não conhece a realidade da Venezuela para ficar aí palpitando. Várias coisas, várias medidas foram tomadas pelo Nicolás Maduro nesses últimos 6 meses que o levaram a essa posição. Movimentos certos do ponto de vista da defesa da eleição, da reeleição dele fraudada, e movimentos errados que o fizeram perder respaldo entre parte da população. Tanto é que ele está aí fazendo dancinha, respaldo internacional, os amigos dele de sempre aqui da América do Sul se manifestando já de forma diferente em relação a ele. Então ele claramente está num momento de desespero. Javier Milei tem toda a razão, não tem que mandar ninguém lá. Aliás, é uma vergonha que o Brasil, em algum momento, tenha se colocado na posição de enviar emissários do TSE para referendar um processo eleitoral que já está fraudado desde o início. E outra coisa que eu queria colocar aqui para o debate, André, é se, no caso de Nicolás Maduro perder, porque lá é uma quadrilha, né? Então, quando o chefe da quadrilha perde o poder, o que acontece com ele? Ele não vive. Então, a minha pergunta é,
será que acontecerá com Nicolás Maduro, caso ele perca o apoio dos seus comparsas de quadrilha? Será que ele terá o fim que teve Saddam Hussein no Iraque? Boa pergunta, eu achei que mas vai que é sua, Pepe. Não, o Beraldo, ele fala demais, né? Ele acha que aqui é um podcast do Beraldo. Mas você provoca, ele não quer participar de debate algum. Falou, ficou 1 hora falando das minhas atribuições intelectuais, que ele não tem nem perto a possibilidade de alcançar, diminui o que eu fiz, né, de estudo fora do Brasil. Puxou o diploma. Agora, se o Beraldo... o Beraldo olha não assiste o Morning Show. Pepe, olha a tua pança, como é que eu tô diminuindo esse curso de culinária, Pepe? O Beraldo, ele assiste o Morning Show todo dia porque ele tem uma tara por mim. Ele não consegue ficar um dia sem me ver no Morning Show. Ele não consegue ficar um dia sem responder as minhas mensagens no WhatsApp. E sabe o que é interessante? Ele apanha sempre. Ele apanha o tempo inteiro. Então, quando eu fiz a análise há 6 meses atrás, da mesma forma que eu aceitei as eleições da França, que você fez um postzinho elogiando o crescimento da direita, errou de novo, eu aceitei a França. Não cresceu, eu vou acertar a Venezuela. E não tem nenhum tipo de futurologia. O que tem é um estudo, é uma base por trás. É entender a Venezuela, entender de economia, porque eu entendo de economia, eu estudei economia. Apesar de você querer relativizar os meus conhecimentos e relativizar o meu estudo, eu estudei economia. Então, sobre todos os aspectos, se você soubesse o que eu falei há 6 meses atrás, você veria que eu até respondi qual que seria o futuro do Nicolás Maduro. Primeiro que eu coloquei que o Nicolás Maduro, provavelmente no dia 28, vai estar pegando o avião ou para se autoexilar em Cuba ou na Rússia. E segundo, eu coloquei aqui, respondendo o que você colocou, de forma completamente equivocada, que acha que relações exteriores é uma política moral e ética. Não tem nada a ver com isso. Relações exteriores está muito mais ligado com espaço de poder. Então, não vejo nada de anormal os países da América do Sul mandarem emissário para a Venezuela para poder, sim, fiscalizar as eleições da Venezuela e, mais do que isso, negociar o dia depois que vai acontecer. Então, muito mais importante que ficar mandando cartinha contra o Maduro é agora negociar debaixo dos panos, por meio de políticas sérias, soluções concretas para o Maduro aceitar o resultado da Venezuela no dia 28, que vai ser o resultado que eu falei esses meses atrás. Beraldo, rapidamente, que realmente o nosso mano aqui está com a paciência de Jó e é um gentleman, mas a gente quer também ouvir diferentes opiniões, mas claro, contraponto é seu, fica à vontade. Não, eu também quero ouvir a opinião de todos aí. O interessante é o seguinte, o PP acha que diplomacia será feita por 2 representantes do TSE. Quer dizer, qual é a capacidade... Eu não falei isso, não. Eu não falei isso, não. Burocratas do TSE eu não falei isso, não. Que vão lá na condição de observadores de uma eleição, vão articular o dia seguinte. Isso teria que ser feito, se fosse ser feito, por gente do alto escalão do governo. Mas o Brasil se recusa a reconhecer essa possibilidade, porque Maduro é amigo. Não importa que ele mate, não importa que ele seja um ditador, não importa que ele esteja há décadas fraudando a democracia venezuelana. O que importa é que ele é amigo, que ele fica ali acolhendo as pessoas que têm ideologicamente um alinhamento com o atual governo brasileiro e com vários outros aqui na América do Sul. O que a gente devia estar fazendo é colocando navios da Marinha, preparando as nossas tropas, porque se esse traficante procurado pelos Estados Unidos por tráfico internacional de drogas, esse assassino, esse ditador, não aceitar o resultado das urnas, ou se ousasse fraudar o resultado das urnas, se a gente fosse um país sério, era assim que a gente colocaria, nós estaríamos ali prontos para garantir que iria prevalecer a vontade da população venezuelana. Boa. Mas não, nós estamos aqui numa posição humilhada, porque não somos líderes de nada, sequer da América do Sul, apesar de sermos o maior país com a maior população, com a maior economia.